Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Melina, sou terapeuta em ginecologia natural, sou perfumista e também pesquisadora independente do sagrado feminino. E hoje eu vou trazer aqui para vocês o episódio 1 da série Entre Sonhos e Aromas, que vai ser um estudo sobre o livro dos sonhos cabalísticos, que é da autora Luga Machi, A Luz da Perfumaria Ancestral. Então, lá no meu Instagram, a maioria das pessoas queria ouvir falar sobre as rosas. Eu fiz uma enquete entre os aromas que estavam nesse livro e as pessoas queriam muito saber sobre as rosas. Isso fala muito. Sempre aquele aroma que sai primeiro tem muito a ver com o que a gente precisa trabalhar naquele momento. Então, vamos começar aqui a nossa aula sobre as rosas. Não vai ser algo muito aprofundado sobre o livro, mas vai ser um apanhado do que é a visão da perfumaria ancestral, da perfumaria que eu sigo, sobre esses aromas que a autora trouxe nesses livros. Então, o livro fala muito de como o sonho é um oráculo interno. E ela trouxe algumas ferramentas para você trabalhar com esses sonhos, né? Para você entender o sonho que você teve. E uma delas são os aromas. Então, a gente vai falar um pouco sobre o porquê de se escolher esses aromas, como eles influenciam dentro dos sonhos, como que eles podem ajudar e o que eles são dentro da perfumaria ancestral, que ela não segue a perfumaria industrial, mas ela segue uma ideia, uma sabedoria que veio quando os perfumes eles eram vistos como algo espiritual. Queria começar falando sobre a lenda das rosas. Existe uma lenda de como a flor rosa veio para a Terra, né? A rosa, ela é uma flor que ela é uma flor muito antiga. A rosa gálica, que é a rosa vermelha, ela tem milhões de anos, né? E a maioria todas as rosas vieram através do cruzamento dessa rosa gálica, a rosa vermelha. E existe, assim, dentro de sabedorias, né, de escolas iniciáticas, dentro de filosofias antigas, uma lenda que a rosa ela fala muito sobre a tradição venusiana, a tradição de Vênus. Então, dentro dessas escolas, por exemplo, a escola Rosa Cruz, a escola hermética e a teosófica, a rosa ela teria sido trazida pelos seres de Vênus, que são seres de alta vibração amorosa. E ela teria sido ancorada na Terra para elevar a frequência humana. E essa flor, ela contém Por que ela eleva a frequência humana? Porque ela tem um padrão vibracional de amor universal. Então, ela não ela seria assim um amor mais puro que os seres poderiam sentir, poderiam vivenciar, que eles chamam de amor da 5D, né? Da quinta dimensão. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que a frequência da rosa é altíssima. Ela é a flor que tem a maior frequência na natureza. Então, tenta colocar uma rosa a partir de hoje na sua casa e ver como você se sente. Você vai ver que realmente você se sente melhor usando rosas, cheirando rosas, só olhando para a rosa você sente uma coisa diferente. E a rosa, então, vinda de planeta Vênus, né? Ela materializaria, ela traria esse amor universal, esse amor livre para a Terra, para esses seres da Terra. Está muito ligada também ao chakra cardíaco, ao magnetismo, ao amor, à cura emocional. E também tem a tradição lemuriana. Lemúria foi uma encarnação antiga da Terra e existiam civilizações lá muito avançadas também espiritualmente. E essa lenda que vincula a tradição da Lemúria é uma lenda que vem através de canalizações modernas.
Então, canais modernos falam sobre isso. Algumas sacerdotisas, né, que se chama sacerdotisa das rosas, falam sobre isso, que segundo essa lenda lemuriana, as rosas existiam originalmente como seres etéricos. Elas eram flores de luz, elas não eram materiais, elas eram algo etérico, elas não eram físicas. E elas eram ferramentas para gerar campo de amor e telepatia do coração entre as sacerdotisas. Então elas usavam elas sabiam manipular essa energia etérica que vinha através dessa geometria da rosa e elas utilizavam aquilo como ferramenta de tanto de expansão do amor entre si, do amor delas, né, por elas mesmas e também da telepatia. E quando a Lemúria começou a se densificar, começou a perder os valores espirituais, né, elas se tornaram plantas físicas. E aí elas conseguiram descer no seu aspecto físico para a Terra e nascer na Terra com aquele formato de rosa mesmo, que a gente conhece. E essa rosa lemuriana, ela carregava uma geometria sagrada, que é essa espiral que a gente vê nas rosas, uma frequência de cura, que é essa, já que a gente sabe que a rosa tem a maior frequência das flores, e também ela relembrava a tal da consciência unificada, quando os seres eles tinham a ligação direta com o espírito. Então era isso que ela trazia. Toda essa tradição, ela não se perdeu. Ela foi sendo transmitida através desde o Oriente, do Oriente Médio, ali da parte do Oriente Médio do mundo, foi caminhando até a tradição cristã, o cristianismo primitivo, a tradição medieval europeia dos alquimistas, a tradição sufi esotérica, né? Então, toda essa ideia do que a rosa trazia, a lembrança que ela trazia, o que a gente precisava aprender com essa ferramenta, ela foi sendo, como que eu posso dizer, ela foi sendo, na verdade, guardada por tradições, né? E não, eu fiz esse mapa no ChatGPT, então tem algumas imagens que estão um pouco contraditórias, mas ela, em geral, dá para explicar de como essa tradição da rosa, vamos falar assim, e essa tradição do amor universal, né, de relembrar isso, foi sendo trabalhada ao longo dos milênios. Então, as deusas, elas falam muito sobre esse ensinamento. A primeira religião foi a religião da deusa, foi a religião do feminino. E o planeta, todas as deusas estão ligadas a Vênus, que está ligado à Rosa. Então, só para fazer um apanhado geral do que esse mapa fala. Tudo nasceu ali na Mesopotâmia, que era a idade do bronze. Então, de 3.500 a 2.000 a.C. foi o início dos cultos florais. A deusa, né, o arquétipo, a energia, a sabedoria que esses humanos daquela idade chamavam, interpretavam como esse caminho do amor, caminho da rosa, tinham alguns nomes. E os nomes ali do início do culto se chamava Inanna ou Ishtar, né? E elas eram deusas primárias da Mesopotâmia. E essas deusas, elas não eram deusas de um feminino estereotipado. As deusas primárias, elas eram deusas de amor e de guerra. Por que de guerra? Porque o feminino naquela época, ele tinha o seu papel político à altura. Ele tinha voz dentro da sociedade. E ele tinha direitos 100% e ele tinha poder social. Então, por isso que as pessoas falam que era um feminino primário. E muitas pessoas têm medo
dessas deusas, desse feminino, né? Porque é um feminino que tem um potencial muito, muito forte que a gente não está acostumado hoje em dia a lidar com ele. Só que essa tradição, ela foi andando, então, desde a Mesopotâmia, com o culto a Inanna e Ishtar, que são deusas primárias, passou pelo Egito com o culto a Hathor e Ísis, em torno de 3000 a 1000 a.C., também tinha a ver com as rosas. Esse caminho tem a ver com as rosas. E as rosas eram usadas nos cultos para quê? Lembra? Para relembrar o amor das 5D, o amor universal, o amor livre, né? O amor sem o amor incondicional, na verdade, entre os seres, né? Então, depois de Hathor e Ísis, elas passaram para o mundo greco-romano, através de Afrodite e Vênus, ao culto de Afrodite e Vênus. Depois passaram por Pompeia e Roma, que existiam grandes depósitos de rosas, com essa finalidade de ritualística, medicinal também. E foi passando até chegar também ao cristianismo primitivo, através dos cultos da Virgem Maria, da rosa mística, que tem a ver com a Virgem Maria, que especialmente a rosa branca, né, que representa a pureza, e Maria Madalena também. Maria Madalena também carrega essa tradição desse caminho da rosa, dessa tradição de unificar e vivenciar o amor universal, o amor incondicional. E passando ali também pela Idade Média, na alquimia. Na alquimia se falava muito da rosa, era um símbolo muito importante. E também dos povos que mais adorou, honrou e desenvolveu tanto a medicina da rosa, tanto a filosofia por trás desse amor, foi a tradição sufi, a tradição persa, né? Os sufis, eles têm uma paixão muito grande pelas rosas. A primeira destilação de rosa, de óleo essencial, que foi com a rosa, foi um médico sufi, Avicena, né? Conhecido como Avicena aqui no Ocidente. E também tem dentro da Europa as rosas, a rosa negra que vem da Madonna Negra, da Black Madonna, que são as Virgens Marias Negras. Se você fizer peregrinações, por exemplo, no sul da França, na Espanha, na Itália, tem muito esse culto da Black Madonna, que é a rosa negra, que na verdade existem algumas teorias dentro dos estudiosos, né? Mas ao meu ver, o que eu acredito tem muito a ver com o útero cósmico, o poder do subterrâneo, a alquimia do útero físico e do cósmico. Então, assim, era uma tradição que relembrava que a gente está conectado a uma energia criadora feminina, que se chama útero cósmico, da onde tudo vem, né? E o corpo feminino tem esse útero material. E depois da pandemia, né, cresceu muito as terapias do útero. E as rodas de mulheres tendo essas vivências. Para quem já teve essa vivência de fazer terapias, existem inúmeras. Você vai chegar um momento que você vai entender que existe uma ligação ali entre o seu útero e um útero espiritual. Existe a mesma energia e eles se falam. Já falei isso no Instagram, mas sobre isso, se vocês quiserem ver, tá lá no destaque útero. Então, todo esse caminhar da rosa, né, ele ele tinha uma missão de levar esse conhecimento do amor universal ao mundo. Saiu do Oriente precisou vir também para o Ocidente. E no Ocidente, na relação da igreja, da religião católica,
ficou mais pelo arquétipo da Virgem Maria, mãe de Jesus, que existe estudos sobre Maria, as Marias, a Maria que ela se apresentou em diversas formas no mundo e sempre tem muito a ver com a rosa. Sempre tem muito a ver com essa questão do amor universal, essa questão de Vênus, né? Todas as deusas principais assim do mundo, esses arquétipos do feminino, eles vieram dessa conexão com Vênus, que é a conexão com é como se que Vênus é como se fosse mesmo um planeta professor da Terra, né? Que seres de lá são muito mais avançados e vieram em épocas remotas ensinar coisas pra gente. E especialmente como que a rosa em si era usada nesses cultos, né? Elas eram usadas através de oferendas, banhos, vinhos, pomadas medicinais, águas de rosa. A água de rosa era muito utilizada na tradição sufi, na tradição persa. Ungüentos, que eram óleos perfumados. O unguento ele veio lá do Egito, que o perfume em si do Egito, o início do perfume era em unguento. Ele era uma pasta que se passava no corpo. Ele não era nada etérico ainda. Então, os ungüentos eles eram usados em rituais de amor, de guerra, nas deusas primárias, de alegria, de beleza, sedução, magnetismo, dança, proteção, cura, conexão com o feminino sábio, ritos funerários e ritos de êxtase também, porque o giro sufi, tradição sufi, eles têm uma conexão muito grande com a rosa e eles gostam muito de ter esses giros, eles têm essas práticas de giro que a pessoa entra em êxtase, é uma porta também que eles usam para a espiritualidade deles, né? Além disso, era utilizado, claro, em magia de perfumes, a abertura do coração, que é a própria iniciação da via venusiana, as iniciações sexuais e sacerdotais também. Então aqui eu coloquei para vocês, só para vocês verem como que essa transmigração assim das deusas aconteceram. Então da Mesopotâmia com o Ishtar, Inanna, Astarte, que é da tradição judaica, desculpa, foi mudando para Ísis, depois foi mudando para Afrodite, para Vênus, chegando a Maria Madalena também, que foi uma pessoa muito importante nessa linhagem. A gente está falando aqui de linhagem de pessoas que eram iniciadas nisso. E eu trouxe aqui para vocês essa chama Flor de Madalena, né? Que é uma flor. Eu agora eu não sei que tempo que tá essa flor, mas algum lugar da Europa e que mostra essa conexão com Vênus, com essa conexão. Então, por quê? Porque o próprio planeta, vamos dizer assim, a própria órbita do planeta, o movimento do planeta Vênus em relação à Terra, ele, ao longo de 8 anos, ele vai fazer um desenho no céu que é a própria rosa. Então, a órbita de Vênus, quando ele dá todo o seu giro completo, ele forma uma rosa no céu. Ele forma essa rosa de 5 pétalas. Então, é muito interessante de como a gente está espelhado, os movimentos cósmicos espelham os aspectos físicos aqui pra gente, porque se você olhar numa rosa e muitas flores também, ela tem essa questão das 5 pétalas do pentagrama e, e é como se fosse assim, né? Trazer essa energia para cá, materializar um movimento, uma energia, né? Então a órbita de Vênus é a própria rosa. Energias que passam dentro do nosso corpo. Então toda essa questão de ancorar essas energias venusianas, essa energia de amor, ela vai servir para são energias que nos animam mesmo. Tem a ver com a energia feminina que está dentro da gente, né? Que é um dos canais de energia dentro da nossa coluna. Ali tem essa imagem
dos canais de energia da coluna, um feminino e o outro masculino. O lado esquerdo é o aspecto feminino. Dentro do yoga eles falam que é uma tradição serpentina lunar, e o lado direito é o aspecto da energia masculina, uma energia serpentina solar. O que é então esse tal do divino feminino que tem a ver com as rosas, que tem a ver com os seres de Vênus? São aprendizados. Essa escola que eu peguei como exemplo, que chama Escola da Lua, uma escola americana, ela citou aí pra gente alguns aprendizados que tem a ver com essa energia feminina, esse lado esquerdo do nosso corpo, né? Que é o quê? O aprendizado do amor, da intuição, da nutrição, da comunidade, da colaboração, da sensualidade, da criação, da atração, de ter compaixão, da cura, da profundidade, da sabedoria do escuro, né, do íntimo, da morte, da regeneração, da transformação, do próprio caos que está tudo ali. Tudo nasce também no caos, é como se fosse uma grande grávida, do inconsciente, do mistério. Tudo isso tem a ver com essa parte feminina do mundo, do cosmos, e que foi uma parte que foi muito deturpada pelas religiões e que a gente tem muito medo. Se você analisar esses aprendizados que eu falei aqui para você, são aprendizados muito fortes, que a gente tem medo deles, a gente tende a ser muito mais solar, muito mais racional e tem medo dessa parte inconsciente, que dentro das tradições femininas tem até a tradição do do feminino, dark feminine, do feminino, não é negro, né, que eles falam, do feminino escuro, que é uma parte inconsciente nossa, que é uma parte que lida com as profundezas de tudo que há em nós e no mundo. Então, tudo isso foi muito banalizado, foi destruído ao longo dos milênios, porque isso também conecta a gente com o nosso corpo emocional. E o nosso corpo emocional também nos conecta ao nosso corpo espiritual. É uma parte mais intuitiva nossa. E muitas vezes, aprendizados importantes de como a gente lida com o mundo, do que a gente é, com o nosso espírito, ele passa pela intuição. Às vezes você precisa agir de uma forma mais intuitiva, né? E eu acho legal essa imagem. Essa imagem é uma imagem de Ísis. É uma imagem de Ísis, se eu não me engano, da Grécia, porque a Grécia, ela bebeu muito das fontes do Egito, dos deuses do Egito, do feminino do Egito. E eu acho legal que essa coroa dela, ela tem muito a ver com o movimento do chakra coronário, quando ele abre, né? Pelo menos eu sinto isso. Quando eu tenho contato com esse chakra, é exatamente essa imagem que eu sinto ali em cima da minha cabeça, essa coroa. E também é legal de você ver a própria rosa na geometria das estátuas. Todas as estátuas também, se você pegar estátuas dos faraós do Egito, estátuas da esfinge, por exemplo, ela foi criada de uma forma muito especial, que tem a ver com todos esses movimentos do cosmos. Como então a rosa é vista na perfumaria ancestral? A rosa ela faz parte da família olfativa oriental e floral, porque se vocês verem no desenho que eu coloquei para vocês, essa mandala, essa roda, as famílias, elas muitas vezes são interligadas. Então, as plantas dentro da perfumaria ancestral, que é uma perfumaria, ela não é fixa, ela vem muito da espagiria, da alquimia, então dentro da espagiria, as plantas elas têm um lugar maior, elas se movimentam, elas são seres vivos, elas são seres que têm movimento. Então esse movimento ele ocorre até dentro do perfume e esse movimento ocorre até na pessoa, na pele da pessoa, ele vai mudando.
Conforme o perfume vai trabalhando com você, vai entrando em contato com a sua pele, ele pode mudar. Ele pode te trazer emoções diferentes, entende? Então, a perfumaria industrial, por outro lado, ela fixa muito o perfume, né? Ela deixa o perfume estabilizado e aquilo perde um pouco o movimento, a personalidade de cada aroma, de cada nota que está ali. Então, dentro da perfumaria ancestral, a gente vê a rosa transitando entre duas famílias. Do oriental, que fala muito da rosa vermelha. A rosa vermelha, ela trabalha muito com as profundezas, com a víscera, com a sexualidade, com a sensualidade, com as energias tanto sexuais e cardíacas, né? Então ela é uma rosa muito associada à visceralidade, tudo que é visceral. Se você tiver a oportunidade de prestar atenção quando você cheira uma rosa, principalmente a rosa vermelha, às vezes você vai sentir um cheiro de suor ali, porque tem um componente químico que é o mesmo que existe também no suor humano. E, e isso é muito. Isso excita as pessoas. Então, por isso que ela está na família oriental. A família oriental fala muito disso também. E a família floral, né, já que ela é uma flor, tá todas as rosas aí, aí já entra mais a rosa de outras cores, a branca, a amarela, a rosa rosa. E os chakras que ela trabalha dentro da perfumaria ancestral, tá aí o chakra sexual, que é essa questão da visceralidade, do sensualismo, né? E o chakra cardíaco também, porque as rosas elas são muito usadas na abertura do cardíaco, principalmente a rosa branca. Muitas vezes a pessoa precisa de uma rosa branca para trabalhar mágoas no cardíaco e outras coisas, né? Só que ela não está preparada para isso. Então a gente vai usando plantas mais assim tranquilas, tipo a lavanda, por exemplo, no cardíaco, e a pessoa dá mais conta de trabalhar. Dentro da perfumaria ancestral, a gente vê muito, a gente lida com a personalidade dos aromas. E as rosas, elas falam muito do potencial da pessoa. Na verdade, assim, se você for ler, você vai ouvir falar do poder pessoal, não potencial. Só que, como eu trabalho com astrosofia também, o poder, ele é uma energia mais densa. Então, eu prefiro falar e ensinar sobre o potencial, viver o seu potencial. Viver o seu potencial tem muito a ver com você se expressar de uma forma mais gentil no mundo, tanto para si quanto para outras pessoas. Então, para mim, as rosas elas relembram, elas trabalham com o nosso potencial. Elas têm essa energia do potencial dentro delas, do sensualismo também, que é uma parte da nossa rede eletromagnética, da nossa Kundalini, que tem muito a ver com o se gostar, né? De como a gente, do nosso amor próprio, da nossa autoestima. E é uma planta de personalidade muito forte, de uma personalidade potente, selvagem, feminina. Por isso que também ela está associada aos cultos de deusas primárias, de deusas muito fortes, de deusas da guerra e do amor. E essa deusa que eu coloquei para vocês, que para mim representa muito a personalidade de toda a miríade das rosas, não só da rosa vermelha, mas de todas elas, que é Inanna, ou Ishtar, né? Uma das deusas primárias da Mesopotâmia, onde ali o feminino ele era a base de toda uma sociedade. Ele era equilibrado com o masculino. A Rosa ela fala muito disso também. Ela fala muito do equilíbrio entre o feminino e o masculino. Ela fala da integração dos opostos dentro da alquimia, né? Trazendo aqui para vocês o que é isso. Primeiro que a alquimia ela é uma ciência muito antiga também, vinda também ali da parte do Oriente Médio. Alguns dizem que veio do Egito através de Hermes, né? E ela fala muito do desenvolvimento do ser humano
da transmutação do ser humano de um ser denso para um ser sutil. E ela basicamente fala do movimento de ascensão dos seres humanos que estão encarnando na Terra, mas precisam sair e ir para outros planos e evoluindo cada vez mais. E então, uma das fases da alquimia, também não vou entrar em alquimia aqui, mas tem muita coisa sobre isso em outros canais. A rosa vermelha, inclusive, ela é o símbolo de uma das fases da alquimia, que é a fase rubedo, que é a última fase da alquimia, que é a integração dos opostos na alquimia. A alquimia espiritual, por exemplo, a alquimia que Jung seguia, né, falava muito dessa questão da integração dos opostos. O oposto entende-se por matéria e espírito, consciente e inconsciente, feminino e masculino, tudo isso dentro da gente, né? O claro e escuro, o sol e a lua, aspectos nossos conscientes, entender eles também a um nível mais profundo. E ela era a própria fase quando os seres chegavam a esse entendimento de uma questão sobre si, ou até de uma. Na parte da alquimia prática, né? De fazer um novo produto e tal. Então a rosa vermelha é como se fosse o ápice de algo que a gente precisou transmutar e resolver. Então, eu coloquei para vocês essa imagem do casal alquímico, que é a união alquímica entre o feminino e o masculino. Quando eles se encontram em cooperação e não em conflito, é quando o ser se torna inteiro. Então a rosa, ela traz a inteireza. Veja, ela veio ali desde a ideia toda é como viver a totalidade sendo um humano. E segundo esses seres de Vênus, né, esses seres espirituais avançados, a totalidade nossa, ela é conseguida muito através de você viver o amor incondicional. E é um amor difícil, já que ele é um amor elevado, né? E eu entendo, assim, quando a gente começa a vivenciar esse tipo de amor, a gente tá fazendo grandes transmutações dentro da nossa alma. E essa é a ideia principal da alquimia. Então, ela vem de uma linhagem, essa é uma sabedoria espiritual que foi materializada na Terra e foi andando através das tradições filosóficas, ocultistas e esotéricas do mundo, principalmente com o feminino, né? Muitas tradições da deusa que traziam essa sabedoria mais pura do que era isso. Só que usar a rosa, ter em contato com essa planta, você entra em contato com toda essa linhagem, com toda essa sabedoria. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, tá? E falando agora sobre o livro. O livro que eu quis aqui trazer para vocês, né, que é o livro de sonhos, um livro de sonhos muito legal, que se você ainda não tem ele, tente adquirir, deixar na sua cabeceira, porque ele ajuda muito o processo de sonhar. O processo de sonhar é um processo do inconsciente que tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui. Tem muito a ver com essa energia feminina. O desenvolver essa parte nossa, você vai estar desenvolvendo a sua energia feminina, a sua energia mais yin, né? Mais intuitiva. E lidar com os sonhos é uma grande ferramenta para isso. Então, o que fala aqui? A autora, ela falou do uso do aroma da rosa quando você faz um tipo de sonho. Eu não vou ler o tipo de sonho aqui porque é um sonho, é um contexto bem profundo. Se eu começar a ler aqui, vai ficar muito reduzido e capaz de você não entender muita coisa. Mas ela recomenda usar, no caso, o incenso, né? Poderia ser, isso é o que eu estou falando, poderia funcionar com o incenso,
com um óleo essencial, com um perfume de rosas, mas no caso ela recomenda você usar incensos de rosa. Por quê? Isso eu queria trazer para vocês, qual que é a visão de como que esse aroma ajuda no processo de sonhar. Ela fala assim, que respirar o incenso de rosas, ele penetra nos nossos poros e fortalece o teor energético positivo que possuímos. Então, quando você entra em contato com o aroma da rosa, é muito assim, a gente vai entrar em contato com o que a gente tiver em mãos. Só que o aroma da rosa natural é uma coisa e o aroma da rosa artificial é outra. Muitas pessoas não sabem qual que é o aroma de uma rosa pura. Se você for cheirar a rosa ali, beleza, você vai entender um pouco do que eu tô falando. Só que se você pegar um óleo essencial também, vai ser uma outra experiência. Infelizmente, os óleos essenciais de rosa são caríssimos. E a maioria que a gente tem acesso são diluídos, que é ótimo também, mas ainda caro. Então, o incenso nesse caso funciona bem, né? Por mais que não, a maioria das vezes não é um aroma natural, mas hoje em dia é capaz que você acha um bom incenso que tem esse aroma um pouco mais puro. E na minha experiência, assim como na perfumaria, né, que eu queria trazer essa curiosidade para vocês, muitas pessoas quando cheiram a rosa, elas sentem elas não gostam do cheiro, tem um porquê de você gostar ou não gostar de um cheiro, tem um porquê de uma pessoa sentir um cheiro completamente diferente na mesma matéria-prima que você está sentindo, entende? Tem a ver com a nossa concepção olfativa, que tem a ver com o nosso biotipo, o, o, é, as nossas memórias ancestrais também, os nossos padrões ancestrais também. Mas a rosa, voltando para a rosa, né? Bom, muitas pessoas não gostam do cheiro, muitas pessoas sentem cheiro de limpeza, por exemplo, cheiro de limpeza, de produto de limpeza, de produto de limpeza químico, numa rosa, num óleo essencial puro de rosa. E isso quer dizer que está querendo indicar ali que a rosa ela vai trabalhar na limpeza do coração dela. Aí é uma coisa, você dá conta daquilo, o nariz, como é um sentido nosso muito primitivo, no sentido de primordial, no sentido de selvagem, no sentido de não ter filtro, ele não tem filtro social. Então, ou você gosta ou você não gosta, independente do que seja. Ou é para você ou não é para você, ou é saudável a você ou não é saudável para você. Muitas pessoas não conseguem lidar com a rosa quando tem esse cheiro de limpeza, porque não está preparada ainda para limpar o coração. Então, essa é a grande questão. A grande questão é você identificar as emoções que vêm a você quando você sente um óleo, né, um óleo puro, um aroma. Então, eu achei muito legal ela falar que as rosas elas fortalecem o teor positivo que a gente já possui. Então, ela leva a aspectos muito sutis dentro da gente, ela leva a caminhos internos nossos, da nossa luz ali, né, da nossa força. Para mim, muito fortalecedor. E se você for ver também no aspecto medicinal da rosa, ele tem. É um óleo que trabalha muito a nossa imunidade também, trabalha muito o nosso emocional, né? Então, quando você for usar rosas, lembre-se disso ali. Entre em contato com aquele aroma e, e veja o que veio ali para você. Então, eu queria deixar uma prática para vocês utilizarem a rosa. Não precisa ser um óleo essencial, mas pode ser um incenso mesmo, pode ser uma rosa no seu jardim, no jardim de alguém. E ver que sensações que te trazem, quais são as emoções, as imagens, se você vê imagens, o que te lembra, se você tem lembranças de alguma época da sua vida, que memórias você tem. Anota isso, porque isso pode falar muito sobre você e pode falar também como a rosa
está agindo, está trabalhando com você naquele momento. Isso vai fazer você ter autoconhecimento e também ter um contato mais profundo com o reino vegetal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio das rosas. Deixem os seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Compartilha comigo o que você achou e até a próxima.